A gente está aqui para falar deles, né? Os ícones aí da farmácia que vocês compram sem prescrição, sem conversar com o farmacêutico, sem conversar com o médico e começa a usar achando que é só uma pomadinha, é só um creminho. Então tá tudo bem, Mirela, corre aqui! né? Mas esquece que tá escrito aqui, ó, vendas sob prescrição, vendas sob prescrição. Esse vídeo não é um vídeo para induzir você à compra de nenhum tipo de medicamento. Esse vídeo, na verdade, ele é informativo. Eu sou um farmacêutico bioquímico, tenho doutorado em ciências farmacêuticas na área de dermatologia. Acho importante que vocês saibam também que sempre que vocês forem utilizar um medicamento, procurem o médico ou o farmacêutico adequado e leiam a bula. Dito tudo isso, a gente pode começar a falar dele, o ácido retinóico, a estrela da dermatologia. Tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Esse aqui é o terceiro vídeo da série de retinoides. Vamos começar então falando, gente, mais especificamente sobre o ácido retinóico, como que é o mecanismo de ação dele. Eu quero explicar isso para vocês porque você provavelmente já ouviu que o ácido retinóico ele afina a pele. Será que é verdade? Fica aqui nesse vídeo que você vai aprender um pouco sobre isso. Isso aqui vai dar para vocês entenderem por que é uma molécula tão diferenciada do ponto de vista da dermatologia. Eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo, mas óbvio, essa molécula está sendo estudada desde os anos 50. Eu já fiz um outro vídeo aqui que eu falo do lado sombrio do retinol, que na verdade é do ácido retinóico em si, e sobre o dermatologista Kligman, que ele foi uma das pessoas mais controversas em como fez a pesquisa do ponto de vista ético e quem trabalhou bastante com o início da ideia do ácido retinóico. Veja, muita gente pode chamar ele de um grande ícone da dermatologia por ter feito vários estudos nessa área, mas a forma como ele conduziu os estudos, no meu ponto de vista, basicamente fala que o legado dele foi bem questionável. Nesse vídeo aqui você vai aprender bastante questões com relação a alguns mitos, por exemplo, o ácido retinóico, né, que é o princípio ativo, porque estamos falando de medicamento, do Vitanol ou do Vitacid, afina a pele. O ácido retinóico, ele não serve porque a pele não aguenta. A gente vai conversar bastante coisa para vocês entenderem aqui e destruir alguns mitos, tá? Lembra, você pode curtir, compartilhar, hypar esse vídeo, você pode mandar para os seus amigos, você pode ajudar aqui o canal a crescer. Tenho também aqui o bonde das cremosas que você pode se inscrever. Subo sempre 1 ou 2 vídeos ali por semana na parte só para os assinantes. Sempre são vídeos curtos, geralmente vão ser os shorts, mais a minha interação com os medicamentos e cosméticos e tudo mais. Eu já subi um, tô para subir o segundo agora essa semana. Então é isso, se você quiser apoiar mais o canal pode fazer isso, você pode simplesmente também apoiar aqui embaixo, tem alguns recursos que você pode, se quiser, gostou desse vídeo, quiser apoiar conteúdo aqui e tudo mais, pode fazer isso. Um ponto muito legal, com o dinheiro que vocês estão me ajudando até aqui, eu já consegui comprar uma iluminação profissional, então provavelmente vocês vão ter luz melhor nas próximas semanas, eu não sei quando, porque eu já gravei uns 4 vídeos, a luz não vai estar tão boa, então provavelmente não nessa semana nem na próxima, mas eu acho que lá pro meio, final de julho, a gente já vai começar a ter vídeos com uma boa resolução. Vocês já viram lá no primeiro vídeo sobre retinoides que eu expliquei para vocês como que funciona a questão de metabolização da vitamina A, né? O retinol ali vai ser transformado a retinal e ácido retinóico, e o ácido retinóico é a molécula que vai ter essa ação mais central na modulação da biologia celular da pele. Vamos começar então entendendo qual que é o mecanismo, tá? Isso aqui vai ter algumas coisas muito complicadas para quem não é da área, então eu vou tentar fazer você entender. Vamos pensar assim, as células humanas, elas estão compartimentalizadas. Elas possuem o que a gente chama de organelas. E essas organelas, elas vão, de certa forma, organizar onde as coisas vão acontecer, onde acontece a síntese proteica, onde acontece a síntese de energia. Então, tudo isso é muito bem organizado. Mitocôndria, por exemplo, é uma organela. Tá, então vocês conseguem entender que é como se a gente tem dentro da célula, então a gente tem a célula bem delimitada, a célula tem mais delimitações e a célula também tem uma outra delimitação que é o núcleo onde está o nosso DNA. Essas delimitações são uma vantagem biológica evolutiva. Por quê? Se tudo está compartimentalizado, organizado, fica mais fácil
de você não perder energia, porque você não vai ficar perdendo coisas soltas por aí. Elas vão estar muito bem organizadas. É como se você pensasse mesmo um processo industrial de produção de alguma coisa. Quanto mais bem organizado isso é, menos você vai perder matéria-prima no caminho. Então, vamos pensar o seguinte: se você tem o DNA, que fica lá compartimentalizado no núcleo, e você quer mexer nesse DNA, como que você vai fazer para uma molécula chegar até lá? Você já parou para pensar nisso? Será que a molécula vai simplesmente atravessar a célula e chegar sozinha até o núcleo e chegar no DNA e ela mesma modular a nossa expressão de genes ali? Não vai ser bem assim. Geralmente, nessas membranas que são formadas para se compartimentalizar, a gente tem uma coisa que se chama proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana, elas servem como sinalizadores. Elas têm várias funções, mas vamos pensar que elas como sinalizadores. Então é meio que assim, a gente consegue colocar moléculas que vão interagir com essas membranas, com essas proteínas. Essas proteínas jogam sinais ou agregados da molécula mais da proteína, né, que vão chegar ali dentro e tal. E essa sinalização ela vai entrar na célula e vai começar a ir para o lugar que tem que ir e vai começar a fazer uma cascata de sinalização. Essa cascata de sinalização vai levar a algum tipo de resposta biológica. Pro DNA é um pouco diferente. E aqui a gente tem que pensar em dois receptores, o RAR e o RXR. Então o RAR, que é o Retinoic Acid Response, e o RXS, que é o RXR. Quem é ela? É o Retinoid X Receptor. Que esses receptores, eles ficam no núcleo, tá? Então eles vão ficar lá no núcleo. Quando eles são ativados, eles vão mexer com um monte de genes. O ácido retinóico, ele tem uma capacidade muito interessante. Ele consegue atravessar membranas. Então, lembra quando eu falo para vocês que ele consegue penetrar bem? Isso também tem uma relação com essa capacidade de atravessar membranas, porque a nossa pele acaba, de certa forma, ter também organizações de lipídio e tudo mais, então ele consegue penetrar bem pela nossa pele e consegue chegar até a membrana das células, atravessar esta membrana. Uma vez atravessando essa membrana, ele se liga a algumas proteínas. Realmente a gente chama elas de CRABPs, C-R-A-B-P-S. E isso vai levar até o RAR, que eu falei para vocês que é lá no núcleo. E geralmente o RAR vai estar junto ali com o RXR, então vai ter o que a gente chama de heterodímero, vai ter essa conjugação das moléculas ali, e isso vai alterar como quando você tem então essa molécula que entra, que interage com proteína, que vai interagir com outras proteínas, vai formando esse megazord proteico, vai então como se fosse colocar um dedinho ali no seu DNA e falar assim, epa, esse aqui a gente vai produzir mais, esse aqui a gente vai produzir menos, esse aqui a gente vai começar a fazer mais, papapá, papapá, papapá. Geralmente vai estar afetando proliferação celular, diferenciação celular, inflamação, síntese de matriz extracelular, que geralmente é o que a gente chama de que está fora da célula, né? E até mesmo, gente, na melanogênese. Então vamos começar então primeiro na epiderme, que é a primeira camada logo depois do estrato córneo. Vai começar a acontecer uma normalização da diferenciação da epiderme. Então pensa assim. A nossa epiderme, ela é como se fosse um grande escudo. A função dela, ela tem muitas funções, mas uma das funções centrais dela é ter uma renovação acelerada. Em cerca de 14 a 28 dias, ela já tem as células que estavam lá embaixo, na junção da derme com a epiderme, sobem e vão entrar em processo apoptótico, vão formar o estrato córneo, para formar essa barreira. Então, basicamente, são células programadas para formar essa barreira. O que acontece é que essas células que vão entrar nesse processo e tudo mais, elas podem entrar em um processo de começar a ter essa divisão de uma forma não muito organizada. Estando não muito organizado, a gente começa a ter células que, por exemplo, imagina aqui embaixo as células são pequenininhas, elas vão crescendo de volume e aí elas começam a se achatar e aí elas formam o estrato córneo. Bem simples. Imagina que isso acontece de uma forma orquestrada, de tal forma que se eu pegar e cortar a pele assim, eu vou sempre olhar para células parecidas. Quando uma pele ela não está muito boa, geralmente envelhecida ou fotoenvelhecida pelo envelhecimento do sol, essa pele ela vai começar, de certa forma, se eu cortar no mesmo nível, eu vou ver células grandes, células pequenas, células achatadas, e isso é ruim. Porque cada uma dessas células, né, quando ela está com diferente estado de maturação,
vai ter uma comunicação diferente. É como se a gente colocasse ali naquela camada da pele, fizesse uma grande torre de Babel, só que no momento depois que Deus ficou meio putinho lá, falou, não vão chegar aqui não, ninguém vai chegar aqui, vai todo mundo falar língua diferente, entendeu? Aí todo mundo tá falando língua diferente, a pele não se entende muito mais, fica um bololô, e aí não dá certo. E aí você tem que normalizar essa diferenciação celular. E é exatamente isso que o nosso ácido retinóico faz. O que é interessante é que nas primeiras 2 semanas, o turnover, que é essa renovação epidérmico, ele fica meio doido. A sua barreira da pele fica afetada, você perde muita água pela pele, você não vê ainda que a pele está completamente boa, você pode até sentir que a pele está meio descamando, você sente assim, você fala, esse negócio aqui não tá dando certo não. E eu nem tô falando de irritação aqui, tá? Eu tô falando só tipo do que você pode perceber mesmo quando você não tá acostumado com retinoides, especialmente usar ácido retinóico. E aqui já vai entrar para vocês uma ideia importante quando vocês falam sobre essa irritação que vocês percebem, né? Que, imagina, que a hora que você coloca o creme, as camadas mais superiores, elas vão ser as primeiras a serem afetadas. Então elas vão entrar nesse processo mais rápido. E é meio como se elas entrassem assim e as do fundo ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Jesus, o que está acontecendo aqui, sabe? Então, nesse bololô todo, começa a pele a não tá tão organizada. Então por isso que é bom usar hidratante para normalizar um pouco essa barreira. Tá, depois que passa essas às vezes 1 mês, 2 meses, depende de como tá a tua pele, como tá essa renovação, e tá mais organizado e você sente que, ufa, parece que tá assim, você fala assim, a pele tá mais fina, menina. Ela não tá mais fina, ela está mais grossa. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! A epiderme fica mais grossa. E o que acontece é que o extrato córneo ele pode afinar, mas ele fica mais empacotado, ele fica mais organizado. Então essa é a ideia que você vai ver, que no lugar, imagina, que eu já falei isso aqui em alguns vídeos para vocês, imagina que nossa pele tem como se fosse um micro-relevo, onde ele tem picos e vales. E esse micro-relevo, quando você tem uma pele que ela tá sem brilho e tudo mais, você vê grandes diferenças, porque a luz bate e aí ela não reflete de uma forma muito organizada. Ela fica muito tipo ruim, é como se fizesse muita sombra ali, né? Isso pensando em escala micro, mas isso afeta como você vai ver o viço da sua pele. Por isso que geralmente peles inflamadas você não vê com muito viço também, porque está desorganizado, a sua barreira está desorganizada. Mas uma vez que passa esse processo, a sua barreira organiza e é como se esses picos e vales eles se normalizassem e ficasse tudo mais plano. E ficando tudo mais plano, na hora que bate aquela luz, você sente voltar esse maior brilho. E muita gente associa isso com uma pele mais fina. Mas na verdade a sua pele está mais grossa. Na derme, a ideia fica bem interessante, ele chega até a derme, tá gente? Ele vai estimular o colágeno e sempre se achou, estimula o colágeno, legal. Beleza, tem mais produção de colágeno, mas não só isso. Ajuda a estimular algumas outras proteínas que auxiliam nessa estrutura com o colágeno. Também auxilia na redução de metaloproteinases, que são enzimas que estão relacionadas com a própria destruição do colágeno e com todo um processo de oxidação da pele por conta especialmente de radiação UVA. Então, por isso que ele é um ótimo também tratamento para quem tem photoaging. Então, sabe, peles que passaram por um processo intenso de estar exposta ao sol por muitos e muitos anos vão tirar um proveito bom de tretinoína por esse sentido. Tanto é, gente, que a gente tem várias concentrações, né, de tretinoína aqui. Geralmente as concentrações mais altas vão ser para esses casos mais agressivos, mais pesados de photoaging, por exemplo. Mas a gente não usa só para photoaging, pode ser usado, por exemplo, para tratamento de melasma, pode ser usado para tratamento de acne. Eu não estou indicando para nenhum tratamento aqui. Se você comprar e falar que foi o Vitor que indicou, eu vou ir na tua casa e vou puxar a tua perna. Assim, deu para vocês entenderem quão maravilhoso é esse ingrediente do ponto de vista assim, da dermatologia, porque a gente consegue, de certa forma, muito do que está relacionado com a nossa pele está relacionado com essa incapacidade que a pele tem de se renovar muito bem. Então, ela acaba sendo chave, seja por vias diretas ou indiretas, para a gente cuidar de muita coisa na dermatologia, na pele, né? Então, por isso que o ácido retinóico é muito interessante. Só que, aí a gente tem que começar a olhar aqui
alguns aspectos. Outro ponto importante dele é que ele não interage só com esses receptores nucleares. Ele também reage com alguns receptores neuroinflamatórios. Aquele TRPV1, sabe, que tem relação lá com até deixar o seu lábio meio plump. Ele interage com esses receptores e pode levar a um processo inflamatório também. Então tem um lado meio ruim, medicamento, né, garota? Então esse lado meio ruim dele pode ser um lugar que pode sim determinar que muitas pessoas acabam tendo essa parte de uma inflamação. Esse é um mito que muitas vezes falava-se na internet, que era por conta renovava demais, então tá inflamando a sua pele, as suas células vão cansar. Anjo, não é assim. Então para de fazer esfoliação, para de fazer um monte de procedimento, porque muitos procedimentos é estímulo para fazer fibroblasto, produzir colágeno, ele vai cansar, então você vai ficar velha mais rápido? É isso que você está falando? Então não faz muito sentido desse ponto de vista. Mas o ponto aqui é, mesmo quando você não tem uma barreira muito afetada, algumas pessoas percebem, né? Porque você percebe que a pele ainda tá com uma textura boa. Por que que eu sinto arder? Porque acaba interagindo com esses receptores neuroinflamatórios, que acaba levando alguma sensação de ardor, inflamação, que acaba sendo não interessante, e por isso que muita gente não consegue tolerar o ácido retinóico. E aí tem aquela ideia da dependência que a galera falou, né? Voltando aqui um pouquinho, que, meu Deus, eu preciso, porque senão a pele não vai voltar a produzir. Não, sua pele sabe o que ela está fazendo. A gente não vai dopar esses receptores, porque esses receptores eles são capazes de fazer isso sem o ácido retinóico. Mais ou menos assim, gente, imagina, você consegue construir músculo quando você vai para a musculação. Se você para a musculação, você tem músculo, mas uma hora esse músculo vai começar a ser consumido, vai ser perdido se você não continuar fazendo musculação. Um ponto muito importante é que essa molécula ela é muito instável. Então, por muito tempo foi muito difícil a gente conseguir fazer com que essa molécula ela ficasse estável em cremes, em formulações tópicas, né? Então a gente tem hoje no mercado formulações que são à base de álcool, né? Essa aqui ela é muito mais à base de álcool, o Vitacid, e formulações que são à base mais de parte oleosa, que é o Vitanol. E o Vitanol fez muito sucesso por conta disso, né? A gente já sabe que, apesar do álcool não ser um problema para a pele, a gente sabe que até certas concentrações não vai ser um grande problema, a gente tem uma ideia de que esse aqui, por ser mais oleoso, ele está mais interagindo com a barreira da pele. Enquanto que esse aqui interage de uma forma mais agressiva. E é meio como se ele limpasse mais ainda a superfície da nossa pele e deixasse o caminho mais aberto para esse ácido retinóico entrar. Enquanto que o Vitanol deixa esse caminho um pouquinho mais, vamos devagar, vamos entrar devagar. E por isso que ele fez grande sucesso até nas redes sociais, porque ele diminui um pouco essa sensação. Porque é como se assim, você que está começando, você entra um pouquinho do Vitanol aos poucos e tudo mais, enquanto o Vitacid vai jogar uma concentração um pouco maior no começo, por conta do tipo de veículo. Ambos deixam a molécula estável, só que essa molécula ela tem sim uma capacidade de instabilidade muito alta, especialmente com UV, né, luz como um todo, né, com temperatura, com o oxigênio. Então, gente, deixar sempre fechadinho, longe do sol, longe do calor excessivo, sempre num lugar um pouquinho mais arejado. E uma coisa também que é importante falar para vocês aqui, que muita gente acha que é assim, né? É medicamento. Então a gente tem uma relação dose e resposta. Mas as relações dose e resposta dos medicamentos nem sempre são lineares e depende muito do organismo também, tá? Então, assim, imagina que alguém pode chegar e falar assim, esse aqui é o mais fraco que tem, eu vou comprar o mais forte porque eu quero uma potência maior. Muitas vezes você não vai ter uma potência maior. Muitas vezes você vai ter, na verdade, um maior efeito colateral. Vocês não conseguem nem lidar com esse daqui, você pode começar com um retinol, com alguma coisa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais assim, que está em relação. Mas tem gente que nem com retinol consegue utilizar, né? Aí, por isso que eu estou fazendo junto com esse conteúdo aqui também em paralelo, o conteúdo dos peptídeos, porque os peptídeos eles estão vindo com uma promessa para o retinol e assim, eles não são retinol. Eles têm uma capacidade para algumas coisas? Tem, mas eles não são retinol. Eles não são um ácido retinóico. Importante falar, a gente encontra também ácido retinóico com outras combinações, por exemplo, com clindamicina, que é para acne. Mas assim, cuidado, porque a gente tem todo o problema também de bactérias resistentes. A gente tem a fórmula de Kligman, né, dessa pessoa maravilhosa, um ser humano assim querido. Tretinoína, hidroquinona e um corticoide tópico,
que é utilizado para tratamento de melasma. Aqui é atacar várias diferentes frentes, né? Diminuir a inflamação, porque melasma é uma inflamação. Você atacar o melanócito para parar de produzir a melanina e melhorar a renovação celular, ao mesmo tempo que também atua um pouco no melanócito na produção da melanina. Então, assim, você atacar todas as frentes para conseguir melhorar essa hiperpigmentação. Muitas vezes, gente, não funciona para todo mundo. Tem gente que não funciona, não consegue trabalhar com a hidroquinona, mas é só para vocês terem uma ideia de que, assim, a farmacologia do medicamento pode também depender do que está junto. Se você está usando, quer usar, vai usar, já falei para vocês o que você tem que fazer com relação a médico, farmacêutico, né? Vocês já me ouviram. Mas como eu sei que muitas queridas não fazem isso, a gente trabalha também com redução de danos. 2 pontos importantes. Proteção solar sempre, 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 sempre. Então você vai usar protetor solar pro resto da sua vida ao começar a utilizar isso por 2 motivos. Primeiro de tudo, por uma proteção porque sua pele está um pouquinho mais irritadinha. E segundo, porque, obviamente, o que adianta você ficar estimulando a tua pele se você vai sair no sol para fazer a tua pele ir pro caminho contrário? Aquele meme do guaxinim colocando o algodão doce na água, assim, sabe? Tipo, meu Deus, sumiu. É basicamente se você cuida da tua pele à noite, mas não cuida durante o dia. Muito importante também é você usar hidratante. Hidrata bem durante o dia, hidrata bem durante a noite. Você pode usar uma camada de hidratante antes da aplicação desta molécula, especialmente nessas regiões aqui, ó, que são mais finas. Não passa muito próximo dos olhos, mas essa região aqui, ó, tá? Também abusa do hidratante antes. Ai, Vitor, mas o hidratante não pode reduzir a penetração da molécula, não sei o quê. É a mesma ideia de você comparar esses dois. Esse aqui pode penetrar mais molécula, mas muitas vezes você não aguenta. Não quer dizer que não vai entregar resultado com esse. Às vezes entrega melhor. Vocês precisam de constância, até porque resultado com esse tipo de molécula só chega depois de algumas semanas, para não dizer meses, tá bom? Mas se você sentir que isso é demais, faz ali um cycling também. Você pode usar um dia só ele, um dia um hidratante. O problema da questão da farmacologia é que, assim, a gente precisa ficar dando doses repetitivas e essas doses repetitivas elas vão chegar num platô. E a gente precisa manter esse platô para manter essa ação farmacológica sempre. Só que como a gente está falando de pele, esse platô é um pouco diferenciado, ele tem um metabolismo um pouco diferente. Então, você às vezes perceber que a pele não está muito legal, você encheu tua cara no final de semana e você percebe que está tudo meio ruim, você ficou muito no sol, parar um dia não faz mal, tá? Usa um hidratante, faz aquela recuperação, faz máscara e tudo mais. Lembra, é um ingrediente que veio também para, de certa forma, desestruturar a estrutura da pele. Se vocês têm mais comentários, mais dúvidas, deixem aqui, que aí eu vou respondendo, vou pegando as mais interessantes para a gente fazer um vídeo no final com as dúvidas de toda a série de retinóides. Tem muita coisa pra gente falar ainda, né? Retinol, retinal, os retinoides, os retinol-likes, como a Adapaleno, por exemplo. Até tem o Pro-Adapaleno, eu tinha esquecido deste garoto. A gente tem ainda também os derivados de retinol. A gente tem também a parte que eu quero falar com vocês, que são os carotenoides, que não são retinol, mas é onde o retinol vai vir. Vai entrar aqui também. Eu quero falar com vocês ainda também sobre esses bakuchiol, granative retinol, o que são essas coisas, para trazer aqui para vocês uma série completa dos ingredientes. Óbvio, eu não vou fazer só sobre isso, não vou ficar no hiperfoco só sobre retinol, porque o canal também tem que girar para outras coisas e outras pessoas querem ver outras coisas aqui e fica chato também, né? É isso. Comenta aqui para mim se você faz uso deste medicamento com acompanhamento médico ou pelo menos aconselhamento farmacêutico. Um beijo para vocês, leiam a bula. Tchau, tchau.